Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e eu quero começar pedindo a sua ajuda. Se você chegou aqui e não está inscrito ainda e puder, se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, mas só se gostar, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike. Se puder comentar algo aqui embaixo, um bom dia, boa tarde, boa noite. Até isso nos fortalece e aumenta o nosso engajamento para que outras pessoas que não conhecem o canal Politizando passem a conhecer e venham para cá junto lutar por um Brasil melhor. Meus amigos, no dia 9 de dezembro, nós tivemos aí uma matéria do Valor Econômico com o título Cresce pressão sobre pré-candidatura de Ciro. A partir disso, deu meio que um start e vários outros sites, canais começaram a repercutir isso. Em especial, o Antagonista publicou uma matéria com o título Ciro já está sendo rifado. E também o MBL fez um vídeo com o título Ciro fora das eleições. Puxa, Renan, que título é esse? Não podia pôr pelo menos uma interrogação no final? Porque desse jeito, quando alguém me mandou, falou, Will, é verdade isso aqui? Que muita gente acaba nem assistindo o vídeo e tira alguma conclusão. Então não foi legal. Uma exclamação cairia muito bem. Pelo menos esse é o título até quando eu parei para gravar esse vídeo. Quem sabe ele resolva mudar depois. E todos estes, uns de uma maneira mais aberta e mais declarada, outros nem tanto, unidos em prol de Sérgio Moro. Viva a loucura e a irresponsabilidade de apostar em alguém despreparado e totalmente desqualificado para ser presidente do Brasil. E quando eu falo desqualificado, eu falo sobre todos os aspectos, inclusive os morais, mas eu tratei sobre isso em outros vídeos aqui no canal. E a Malu Gaspar, no dia 9 de dezembro, também publicou algo lá o seguinte, aliados de Ciro estabelecem um prazo para ele decolar ou apoiarão Lula. E diz ela, dentre várias coisas, que em conversas com interlocutores de outros partidos e com a equipe da coluna, esses aliados dizem que vão esperar até fevereiro para ver se Ciro decola nas pesquisas. Se até lá isso não ocorrer, vão pressionar a cúpula pedetista para abandonar a candidatura própria e ingressar na federação com o PT. Questionado a esse respeito, o presidente do PDT, Carlos Lupe, nega qualquer possibilidade de deixar Ciro na estrada. Segundo ele, a candidatura de Ciro é irreversível. Isso aqui daria uma boa manchete, mas aí não. A manchete foi justamente tentando criar alguma notícia negativa para o Ciro, além, é claro, da foto. A foto com o Ciro triste, ele parece com os olhos cheios de lágrimas. Ele diz que não há vantagem em se unir com o PT numa federação, aqui Lupe, que pode minar outras lideranças estaduais do partido em locais como Rio Grande do Sul, Goiás e Paraná, além de inviabilizar alianças em estados-chave, como a Bahia, onde o PDT pretende apoiar a CM Neto, do DEM, mas que está no processo de fusão, formando o União Brasil. Na visão de Lupe, são as candidaturas regionais que determinam o sucesso da eleição de deputados federais e senadores. E o Lupe gravou um vídeo duríssimo, inclusive dizendo que a porta de saída é a serventia da casa para quem estiver insatisfeito com o partido. Ou seja, rechaçou qualquer possibilidade de tirar Ciro dessa candidatura à presidência da República. E sobre essa questão do Ciro, o PDT não terem força para eleger deputados, olha, é importante a gente observar alguns números. Primeiro, o Ciro é dos candidatos mais competitivos, de acordo com algumas pesquisas, o menos rejeitado. Em outras, o Ciro só é menos rejeitado do que Lula, o que eu acho bastante estranho nesse momento, né? Porque a rejeição ao Lula por conta do antipetismo, eu considero ela muito forte. E o Ciro aparece em várias como o segundo com maior potencial de votos. Então, mesmo que o Ciro nesse momento não consiga ter um percentual que o colocaria no segundo turno, eu vou falar sobre isso, ele é alguém que as pessoas olham e falam, não, eu admiro, acho inteligente, o mais preparado, e não criam barreiras para votar nesse ou naquele, porque esse ou aquele estarão pedindo voto ou fazem parte do partido de Ciro Gomes. É claro que pode ter o eleitor que faça essa distinção? Claro que sim, mas acredito que a companhia ali com o Lula, com o PT, como o Lupe destacou em algumas regiões, pode ser muito prejudicial para algumas candidaturas. E assim, se a gente olha para 2020, né, o PDT foi o partido que elegeu mais prefeitos dentro do campo progressista. O PDT elegeu 314 prefeitos, o PSB 252 e o PT quase a metade do PDT, apenas 183 prefeitos foram eleitos. O PT não elegeu prefeito em nenhuma capital do Brasil, é isso. O PT do São Lula, do Semideus, do Painho, não conseguiu eleger prefeito em capital nem no Nordeste, onde a sua popularidade é maior. Ciro Gomes subiu num carro de som junto com João Campos
do PSB, que teve uma luta ali muito forte contra Marília Arraes do PT. E o João Campos venceu, recebendo ali o apoio e o Ciro Gomes pedindo voto para o João Campos. Ou seja, então essa pressão que fazem aqui agora, ela não encontra respaldo nem na última eleição de 2020. Detalhe, todos esses três partidos perderam números de prefeituras em relação ao que tinham em 2016. Só que o PDT foi que teve a menor queda. Mas vamos voltar à matéria do Valor, porque ela vai citar que é Túlio Gadelha que disse que tem deputados descontentes. A própria matéria diz que Túlio está de saída do partido. E se o Túlio está de saída, eu acho que seria até ético da sua parte evitar ficar dando palpite em relação a coisas do partido. Ou será que a ideia é também prejudicar Ciro Gomes? É claro que dentro do PDT tem gente que não entendeu ainda que o PT é parte do problema. Agora nem me refiro mais ao Túlio, falo também a outros quadros. Sim, o PT é parte do problema que ajudou a eleger Bolsonaro. Seja pela corrupção no governo Lula, tragédia econômica no governo Dilma e a farsa da candidatura Haddad é Lula, Lula é Haddad. Tudo isso ajudou a aumentar o antipetismo, que é um fenômeno que sempre existiu, mas que foi aumentando gradativamente até desaguar na eleição de Jair Bolsonaro. A matéria do Valor também deu espaço, por exemplo, para o presidente Carlos Lupe, que lá também negou veementemente essa possibilidade. Miro Teixeira também reforçou isso, que não há possibilidade. E também Mauro Filho. Então foi importante a matéria do Valor abrir espaço para esses três. E vale lembrar também que Ciro Gomes, em recente entrevista à Band News, confirmou é candidato e que o sistema vai ter que engoli-lo. E é o sistema que está desesperado, a elite está enlouquecida, porque o Ciro, mesmo sem mandato, há 10 meses das eleições, está aí colocando o dedo na ferida, aponta os abusos que ocorrem no Brasil, enquanto meia dúzia lucram bilhões, enquanto o Brasil aumenta a lista dos bilionários, do outro lado, o número de pessoas passando fome aumenta. Então não é possível que a gente vai para uma eleição debatendo nomes, personalidades, se vamos trocar o fulano pelo Beltrano e não a ideia, não o projeto em si. E o Ciro vai com essa discussão para 2022. Essa elite não quer pagar imposto sobre os bilhões que recebem de lucros e dividendos. Essa elite não quer pagar o IPVA correspondente aos jatinhos luxuosos, né, que transportam os barões daqui para lá, enquanto o motoboy que faz entrega de iFood paga 4% da motocicleta e ai dele se não pagar. Se ele não pagar, a moto vai presa e a sua ferramenta de trabalho é retirada dele. Essa elite que não quer pagar mais do que 4% nas grandes heranças, quando nos Estados Unidos, o que eles chamam de país modelo, lá é na média aí 30%, 35% em relação às grandes heranças. O Ciro quer aumentar. Aumentar para quê? Para aliviar as pequenas heranças, que eventualmente podem até ser isentadas. Então o Ciro vai denunciar tudo isso e muito mais, sabe onde? Na Rede Globo, no Jornal Nacional, nos debates, nos comícios. Vai ajudar a deixar o povo consciente do que está acontecendo em relação a Petrobras, por exemplo. E a elite aposta em quem? Aposta no Moro, que é quem, a pretexto de combater a corrupção, manterá todos esses interesses, essas mamatas aí intocadas. Só que o tiro pode sair pela culatra. Por quê? Moro, tudo indica, vai crescer em cima de quem? Em cima de Jair Bolsonaro. E se acontece uma divisão dos votos entre os dois, e ficam ali na casa entre 15% a 20%, e o Ciro consegue se manter, por exemplo, na casa de 10%, pode ser que o eleitor comece a observar e a ida para o segundo turno de um desses três contra Lula, que hoje é o favorito, ela pode se dar no detalhe. Porque hoje tem gente que diz votar no Lula, no Bolsonaro e no Moro, que reconhecem o Ciro como o candidato mais preparado. Então, dependendo do sinal que esse eleitor potencial do Ciro perceber em 2022, ele pode migrar de lá para cá e a gente percebeu uma virada histórica que pode levar Ciro Gomes para o segundo turno. E tem mais, e se o Moro desistir? Tem gente que fala que a ideia do Moro, na verdade, é agora defender o legado da Lava Jato e tal, mas lá na frente buscar algo mais seguro. Tentar, por exemplo, o Senado numa chapa com João Dória. Será que nessa desistência, esses votos que hoje estão com o Moro passarão todos para João Dória ou haverá uma fragmentação que pode beneficiar Ciro Gomes? Então a gente está falando aqui de se e se. Por quê? Porque não tem nada definido. Então que loucura é essa, cogitar Ciro desistindo quando ele próprio nunca disse algo nesse sentido e nem o Carlos Lupe? Percentual em pesquisas? Olha, estamos há 10 meses. Pega as pesquisas há 10 meses de 2018, há 10 meses de 2014. Então vai mudar e vai mudar muito. Pode ser que o Ciro cresça? Pode. Pode ser que ele não cresça? Pode.
Eu tenho insistido sempre, pode acontecer de tudo e de tudo mesmo. E pode acontecer até que essa eleição seja definida num detalhe. Vamos lembrar que em 2014, um vídeo de João Santana de 30 segundos prejudicou muito Marina Silva, com uma ideia que ela defendia naquela época, que eu discordo, que é a independência do Banco Central. Então, pode acontecer que um outro vídeo de João Santana de 30 segundos consiga mostrar para a sociedade o erro de algumas propostas. A Marina reclama desse vídeo até hoje. O João chegou a explicar no Roda Viva que o que teve ali foi um exagero, mas que não teve uma mentira. Que é quando alguns, a partir das suas decisões, impactam mesmo na vida e na mesa do trabalhador. Que, enfim, em que você tira do pobre, tira de quem trabalha, de quem produz e manda para os rentistas. Isso é uma verdade, que pode ter sido colocada de uma forma mais dura? Pode, mas não dá para dizer também que o vídeo foi totalmente mentiroso. Então, quem sabe não tenha um vídeo para 2022 em que você consiga sensibilizar a população em torno do que o Ciro defende ou em torno do que os outros defendem e que prejudicam o povo. E olha, e tem vídeo que dá para incluir Dória, Moro, Lula e Bolsonaro juntos, porque todos estes defendem o mesmo modelo econômico. Um com a preocupação social maior, outro com a preocupação social menor, mas o modelo perverso é o mesmo. E vale lembrar que João Santana venceu 8 de 9 eleições disputadas. Quem sabe ele não tenha uma ou várias cartas na manga para serem apresentadas em 2022, no momento em que a população realmente estiver preocupada com as eleições, coisa que não está. Quem está preocupado com a eleição agora sou eu, que gosto de política, você que está aqui no canal acompanhando, e uma pequena parcela da sociedade, que pode ter 20, 30, 40%, mas está longe de ser a maioria e está longe de ser o momento da definição do voto, que também não será em fevereiro, não. Apenas para reforçar aqui essa pressão que alguns pedetistas estão fazendo em relação a Ciro Gomes. E assim, quem será o vice do Ciro? Não sabemos. Pode ser um nome que surpreenda muita gente. Agora, falar em união com Lula para vencer no primeiro turno, muita calma nessa hora. É necessário compreender que quem se diz progressista e esquerdo não tem que estar o tempo todo bajulando o Lula e querendo se unir com ele, não. Existe vida no campo progressista, e vida muito boa, diga-se de passagem, fora desse lulopetismo. Lula vai ser bombardeado nas eleições, pode ter certeza. E pode ter eleitor de esquerda que, ao observar esse bombardeio em muita parte que fará sentido, se sinta mais confortável defendendo e votando no Ciro Gomes. Eu já votei no Lula, já votei na Dilma. Hoje, para mim, nem de esquerda eu os considero mais. Para mim, principalmente o Lula, é uma fraude no campo progressista. Porque quando teve a oportunidade de fazer algo para mudar essa estrutura, repito, perversa, não fez. E ele está achando que vai ser eleito sem falar nada? Sem dar explicações para os seus gravíssimos erros? Ele vai ter que se explicar. Pode ser que o povo escute as explicações e concorde, mas ele vai ser cobrado, ele não vai só para as eleições, enfim, sendo omisso como tem sido ultimamente, não. E um outro ponto importante sobre essa relação Ciro-PDT, o PDT precisa do Ciro. O Ciro é uma liderança importante, reconhecida, respeitada, coerente. Agora, o Ciro também precisa do PDT. Então há um casamento, vamos pegar aqui essa metáfora, porque o PDT tem uma história de luta que se assemelha muito ao que o Ciro tem defendido há décadas. PDT é o partido de Getúlio, de Jango, de Brizola, de Darcy Ribeiro. Então, para quem está nessa expectativa do Ciro retirar sua candidatura, que o prazo limite é fevereiro, pode tirar o cavalinho da chuva, como disse o Carlos Lupe, a porta de saída é a serventia da casa. Então o Ciro vai sim, para 2022, defender o seu projeto, defender as suas ideias, tem uma militância muito maior e mais organizada que em 2018. Nesse momento ele aparece melhor colocado nas pesquisas do que ele aparecia em dezembro de 2017, para pegar aqui a mesma distância das eleições. Inclusive o Ciro anunciou em palestra nesse dia 9/12 que em janeiro vai se mudar para São Paulo. Lá fica muito mais fácil os seus deslocamentos, entrevistas pessoalmente em que o Ciro se dá muito melhor, para articular, enfim, ali em São Paulo ele vai ter, acredito, uma estrutura mais facilitada numa pré-campanha e depois numa campanha que tende a ser duríssimas. E tem coisas internas acontecendo na organização que não seriam feitas se essa desistência estivesse em discussão ou fosse uma possibilidade. Ciro está na luta, disse ontem na palestra lá em Campinas, não é porque é fácil, mas é porque é uma luta necessária. E eu digo com toda certeza que Ciro hoje é a principal voz contra esse sistema que tira de quem trabalha e produz e transfere para quem vive de especulação,
para esses bilionários. E dentre os presidenciáveis, Ciro é essa única voz que clama por uma transformação profunda no Brasil. Se o povo vai reconhecer isso em 2022 e vai elegê-lo presidente, isso é uma outra questão. Independente disso, se isso vai acontecer ou não, o que a gente não pode é desistir de lutar. A gente tem que seguir em frente defendendo aquilo que tem que ser feito. Então vamos ter paciência, porque muita coisa vai acontecer e tentarão de tudo para destruir a candidatura de Ciro Gomes. Mas dessa vez é uma candidatura muito mais encorpada do que foi em 2018. E quem sabe, certeza ninguém tem, ele não chegue no segundo turno e vença essas eleições. Se isso acontecer, eu acho que o Brasil ganha muito, porque vai ganhar um projeto nacional de desenvolvimento colocado no poder, e a elite vai ter que aceitar que a partir de 2023 a situação vai ser diferente. Meus amigos, eu fico por aqui e até o próximo vídeo no canal Politizando.